Vamos a isto, não é? Bora lá. Bora lá. Então, tínhamos pensado em começar com o conceito, ou o que nós achamos de diversidade, não é? Sim. O que nós achamos, ou aquilo que é diversidade, Exato. porque não sei se é muito diferente, mas a diversidade acaba por ser tudo aquilo que é diverso. Está relacionado com a polaridade, está relacionado com tudo aquilo que não é homogéneo. Só que penso que aqui, e isto acaba por ser um conceito fácil de entender, mas que depois não vemos isso aplicado na sociedade. No contexto social é muito difícil de ser, digamos, aplicada na prática devido a determinadas estruturas, convenções sociais que encontramos na sociedade, não é? Derivado de crenças, derivado também de toda a história que tínhamos, não é? E acaba porque depois essas crenças acabam, dependendo também do grupo e da cultura onde estamos, acaba por criarem determinadas normas para que as pessoas tenham esse sentido de pertença. Não sei se Concordo. se concordas, sim. Sim. Se faz Sim. sentido também para ti. Sim. Eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho que tive muita consciência da questão da diversidade quando me tornei uma pessoa com deficiência, não é? Porque eu adquiria e, portanto, eu acho que quando era uma pessoa sem uma deficiência física, eu efetivamente não pensava muito que de facto havia pessoas que não estariam tão incluídas na sociedade ou as suas necessidades não eram tão respeitadas, porque eu estaria no que é a norma, digamos assim, antes, ou no que a sociedade patenteia como norma, Sim, digamos sim, assim. exatamente. E quando adquiri esta característica, não é, de pessoa com deficiência motora, neste caso, comecei a perceber que adquiria uma característica que me excluía de determinados ambientes. E comecei a olhar para esta questão da diversidade, ou seja, que de facto é um facto, não é? Como tu estás a dizer, Sim. parece até um conceito óbvio, Sim, porque sim, sim. olhamos à nossa volta e não vemos ninguém igual a ninguém. Exato. Mas de facto, a forma como a nossa sociedade é construída não respeita essa mesma diversidade. Exatamente. E E a divergência que existe exatamente. também e que acabam por se criarem determinados padrões, não é? Lá está normas, e todas aquelas pessoas que acabam por divergir dessa norma acabam por ser excluídas da sociedade, Sem não é? dúvida. E depois há aqui, acaba-se por criar, e existe aqui também a questão das minorias, Claro. e por minorias acho que é importante referir que a minoria não tem a ver com um número reduzido de Exatamente. pessoas relativamente à maioria, Certo. mas sim é uma questão de opressão por serem considerados divergentes da norma, Exatamente. acabam por não ter a mesma oportunidade Sem dúvida. e a mesma inclusão, não é? Do que relativamente à maioria, porque aqui há um pressuposto de opressão, ou seja, há um pressuposto de que um grupo maioritário que se conforma e que se revê né, nas normas da sociedade, que acaba por criar aqui um sentido de um domínio, Sim, não sim. é, sobre todos os outros grupos, que acabam por serem grupos marginalizados, Sem dúvida. grupos, minorias. Sim, Porque não há este sentido de abraçarmos a diversidade e de aceitarmos, não é? Falamos muito hoje em Ou dia também. respeitarmos até. Exatamente, Sim. respeitarmos, porque a questão aqui do Do aceitar, aceitar. eu acho que acaba por também ter aqui um significado um pouco, que temos que ir um pouco, se calhar, mais a Sim, eu fundo nisso. não gosto muito dessa palavra precisamente Sim. por isso. Porque o aceitar acaba por não ser só nos conformarmos ou conformarmos que existe determinadas questões e que temos que respeitar.
Porque o aceitar vem da palavra, não é, etimologicamente, acceptare, que significa acolher. Acolher. E o aceitar é acolher, não é simplesmente, ok, está tudo bem, estás aí, Claro. estou aqui, aceito, Sim, aceito sim. tudo. Mas depois, porque na sociedade vemos que existem obstáculos, existem barreiras, existem determinadas, variedíssimas coisas, falta de acessibilidade a nível de espaços, seja física, sensorial, a nível de comunicação, que acaba por não dar oportunidade a todas as pessoas e exclui esta parte, a divergência. A divergência, sim. Não é? Eu acho que essa questão que tu disseste, tu aceitar, é super interessante, porque é uma coisa que eu falo muito também, porque eu acho que o aceitar, como nós entendemos, ou como a sociedade entende hoje em dia, pressupõe uma superioridade a alguém. Eu aceito a tua existência. Portanto, se eu aceito a tua existência, eu sou superior a ti. E por isso é que eu não gosto muito de... Quando eu pergunto muitas vezes às pessoas, o que é que vocês entendem por diversidade? E muitas pessoas dizem aceitação. E quando vamos explorar esse conceito, muitas vezes o aceitar é, eu aceito que o outro é diferente de mim. Mas porquê é que tens que aceitar? Se é um facto, não é? Agora, o aceitar no sentido de acolher, que tu disseste muito bem, eu acho que tem outro sentido. Acho que a sociedade ainda vê o aceitar a existência do outro, principalmente quando falamos de divergências e de deficiências e tudo mais, como uma coisa de superioridade física, moral e tudo mais. E, portanto, eu acho que é mais do que aceitar hoje em dia, é o respeitar que existe uma realidade diferente da tua, que tu não a vais entender, tens que a acolher e tens que a ouvir. E depois pegando só no que disseste há bocado, porque falaste da questão da opressão, e é muito interessante porque hoje em dia eu trabalho muito com estas áreas da deficiência, da diversidade, e tenho aprendido muito também sobre esse conceito, porque eu própria, no início, quando me falavam em grupos oprimidos, eu pensava, a opressão é uma palavra muito forte, muito pesada. Será que eu sou oprimida? E quando tu lês sobre os sistemas de opressão, quando tu entendes que a opressão pressupõe um preconceito e uma situação de poder, ou seja, o poder aqui é muito presente. Está latente em tudo. Exatamente, não é? está latente em tudo. Ou seja, uma minoria pode não estar, as pessoas com deficiência ou as pessoas racializadas podem não ser uma minoria em número, mas são minoria nesta situação de haver um grupo de poder em cima delas e que as oprime também. Exatamente. E, portanto, isto é muito... Ou seja, as pessoas entenderem que há pessoas que são excluídas e que são oprimidas porque há aqui uma questão de um preconceito e de um poder, é muito poderoso também, porque aí entende-se o que é verdadeiramente a opressão. Exatamente, porque acaba por ser... tudo aquilo que diverge é como se fosse um problema, Exatamente. não é? Sim. E isto leva-nos a variedíssimas questões, inclusivamente a nível médico mesmo, e agora mais especificamente falando do caso da deficiência, não é? Em que tudo aquilo que diverge da norma, daquilo como a nível de comportamento, como é que uma pessoa se deve comportar ou aparentar, agir, falar, tudo aquilo que diverge dessa norma acaba por ser considerado patológico. Não é? E é desenvolvido e existe o modelo patológico, o modelo médico da deficiência, em que diz isso, a deficiência está na pessoa e não na sociedade. Exatamente. Não é? E depois, e aqui agora transpondo para a reformulação, não é, do modelo social da deficiência, que diz precisamente isto e que reformula que a deficiência não está na pessoa, a incapacidade, se queremos dizer assim, não está na pessoa, mas na sociedade que não vê, que não acaba por não incluir todas as pessoas e não dar oportunidade a todas as pessoas, nem incluir todas as pessoas. Sim, eu digo-te uma coisa, eu acho que quando conheci o modelo médico, o modelo social e agora até o modelo dos direitos humanos, que até foi a Sara da Voz que me mandou o artigo a explicar, porque eu realmente li a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e entendia que mais do que o modelo social que estava ali, estava um modelo até mais evoluído, não é? Que nos diz que não só as barreiras estão fora de nós, não é? Nós, pessoas com deficiência, temos as nossas características, mas o ambiente onde nós estamos inseridos também nos tira oportunidades e nos tira possibilidades, como também entende que a pessoa com deficiência deve
deve não, tem o direito de ter um papel ativo na reivindicação desses direitos, sendo um deles a acessibilidade, não é? Porque o modelo médico e eu própria, quando adquiri a minha deficiência, agora olhando para trás, percebo que nos primeiros 2 anos eu própria também estava muito debaixo desse modelo médico, de tudo à minha volta me dizia que eu deveria procurar uma cura para o que me aconteceu, sabendo eu que ela não existia, não é? Ou seja, a reabilitação, o voltares a ser normal, o voltares a encaixar numa caixa que é aquela caixa que é suposto tu estares, e se não consegues, tens que te adaptar a um mundo que não te recebe, não é? Exatamente. E depois o modelo social vem nos dizer que não, que efetivamente todos nós, tu tens um cérebro que é diferente do meu, que é diferente do Manel, que é diferente do João, e eu tenho uma forma de me locomover que é diferente da tua, mas em que ambientes é que nós estamos? Estamos num ambiente que me permite ter todo o meu potencial dentro das minhas características específicas, ou estamos num ambiente que te inibe completamente de ter equidade, não é? Porque é tudo muito feito e tudo aquilo que diverge não é porque está errado. Claro. É porque tu pensas de uma E forma está errado errada. em ti. Exatamente, não é? não, tu Sim. estás, eu estava errada, eu não Exatamente. poderia agir assim, eu não poderia comportar-me de determinada maneira, a forma como eu falava, aquilo que eu dizia, que não dizia, era sempre muito diferente daquilo que era do ambiente, dos ambientes onde estava, não é? Porque realmente, depois desta questão, não é, seja do autismo, que é uma neurodivergência e que acaba por estar dentro da neurodiversidade. Claro. E por neurodiversidade também convém aqui Sim, explicar se calhar primeiro o que é neurodiversidade, não é? Então, a neurodiversidade pressupõe que determinadas condições neurológicas acaba por ser tudo variação natural da diversidade humana, tais como o género, a orientação sexual, a raça, cores de olhos, tipos de cabelo, ou seja, é tudo diferente. E da mesma forma também existem cérebros e predisposições neurológicas diferentes a nível de função sensitiva, cognitiva. Então, este paradigma da neurodiversidade vem com este sentido também, e que foi desenvolvido e abraçou também o modelo social da deficiência, claro. E promove, então, os direitos. Da inclusão de todas as divergências ou de tudo aquilo que diverge. E as vozes, inclusivamente, das pessoas neuromarginalizadas, claro. E neurodivergentes. E há uma frase muito interessante que Judy Singer disse, que é a neurodiversidade pode ser tão crucial para a raça humana como a biodiversidade é para a vida em geral. Para a vida, claro. E sem dúvida, sem dúvida. Sim. Eu acho é que nós ainda não acolhemos essa neurodiversidade. E tu há bocado estavas a falar dessa questão da tua inadequação e tudo mais, e da forma como sempre percebeste que eras diferente, mas há uma frase que eu também gosto muito, que eu não sei quem disse, porque vi uma vez num cartaz, eu acho que foi nos movimentos das pessoas com deficiência nos anos 70, que diz, mas não tenho a certeza, fix the system, don't fix me, não é? Esta questão de, eu quando me tornei uma pessoa com deficiência comecei-me a perceber que constantemente me estão a tentar fixar, ou seja, eu adquiro uma deficiência e sinto-me bem, tranquila com isto. Ou seja, porquê? Não sei. Mas era muito estranho para as pessoas à minha volta, não as pessoas mais próximas, mas tu estás mesmo bem? Ou seja, como por exemplo, se calhar tu teres um diagnóstico e ficares aliviada. De género, ok. Foi, sem dúvida. Foi, para mim, digo-te que foi dos melhores dias da minha vida, foi dos dias mais felizes que eu tive em toda a minha vida. Senti-me mesmo bem, senti-me mesmo aliviada. Claro. Foi como se tirassem um peso de cima de mim. Finalmente, eu sei o que é que eu sou, porque isto depois acaba por influenciar na tua identidade. Claro que sim. E essa questão depois que me trouxe da identidade, porque as pessoas às vezes também perguntam, então, mas não consideras isso um rótulo? Claro. Isso é apenas um rótulo? Sim. Não, assim, cada pessoa dá o peso que acha que tem que dar ao rótulo, não é? Mas para mim o autismo é a minha identidade. É a tua identidade. Eu sou autista em tudo. Claro, em tudo aquilo que eu faço. Mas lá está, eu acho que há uma questão aqui, e vem muito desta questão do poder. Eu acho que quando a sociedade
olha para a deficiência, ou para a neurodivergência, ou para a diversidade, aquela diversidade que é, ou seja, que é diversa, porque a verdade é que nós dentro da norma vemos uma grande diversidade, mas depois nos extremos, digamos assim, desta curva normativa que se aplica ao ser humano e que não se deveria aplicar, não é? Sim. Mas eu acho que a sociedade, quando tem que acolher uma diversidade que não está habituada, ou quando tem que integrar em equidade uma diversidade que não está habituada, connosco, pessoas com deficiência, acho que há aqui sempre uma questão de superioridade que vem deste poder do opressor e do oprimido, que muitas vezes as pessoas eu acho que não fazem conscientemente, mas de assumirem e saberem sempre o que é melhor para nós. Sim. É tipo, ai não, tu não podes ser autista porque tu falas muito bem. Não, tu não podes ser autista porque, quer dizer, eu estou aqui há meia hora e nunca reparei. Ou, ai não, Catarina, tu não podes estar numa cadeira de rodas e estar bem com isso mesmo. Ou seja, há uma sensação, eu sinto muitas vezes que eu tenho que dizer mais alto qual é a minha vontade por ser visualmente diversa, não é? Digamos assim. Exatamente, e ainda mais quando estamos a falar em deficiências invisíveis, que é o caso do autismo. Muita gente me diz, e isso é quase o diário, és autista, então, mas não pareces autista, não pareces nada autista, não tens nada a cara de autista. Exatamente. Eu, digam-me o que é ter cara de autista, porque eu não sei realmente. Ou seja, isto falando de forma muito irónica, claro, não é? Claro. Porque as pessoas baseiam-se em estereótipos, não é? Sem dúvida. E relativamente ao autismo, há um estereótipo que é o de menino, rapaz ou homem, não falante, com muitas estereotipias. Muitas estereotipias, bastante a forma de interagir bastante divergente. Exatamente. Não é? Até alguma agressividade. Alguma agressividade, exatamente. Acabam por também dizer ou achar que estamos muito no nosso mundo, ou seja, que estamos muito no nosso mundo e quer dizer, nós estamos bastante atentos ao mundo à nossa volta, porque, ou seja, isso não é assim tão simples, não é? E acabamos por estar, não somos alheios ao mundo à nossa volta, nada, porque realmente também o mundo à nossa volta não está feito de forma inclusiva e nós temos de estar realmente sempre atentos devido a determinadas sobrecargas, não é? A determinadas, seja as luzes, ao som, ao barulho, a tudo, aos espaços, não é? Que não acabam por não ser acessíveis e mesmo a questão das sensibilidades sensoriais. E acaba por ser uma forma errónea, não é? E muito estereotipada. E acaba por ou seja, acabam por achar que aquilo que pensam que esse estereótipo é tudo. Mas eu acho que essa questão, essa palavra que tu pegaste dos estereótipos é uma coisa que eu sinto imenso que afeta muito a forma como nós entendemos a própria diversidade humana, porque nós, com a questão da deficiência, o meter as pessoas em caixinhas é o que eu mais sinto que nos impacta, porque lá está, enquanto tu estás a dizer que há esse estereótipo do autista, há o estereótipo da pessoa com deficiência motora, que é uma pessoa que não consegue fazer nada, que não consegue ir para lado nenhum, que é muito triste. Há o estereótipo da pessoa cega, que a pessoa cega vai sempre por óculos de sol e não sabe para onde vai, e vai sempre com a bengala. Ou seja, há o estereótipo, por exemplo, da pessoa surda. Eles às vezes fazem o surdo mudo, não é? Que muitas pessoas surdas não têm mudez nenhuma, ou a grande maioria. E esses estereótipos são super danosos para nós, porque de facto parece que quando sais do estereótipo que aquela pessoa criou, ou não és tão autista, ou és uma pessoa com deficiência, mas calma, Catarina, tu, pronto, tiveste sorte, não é? Porque reagiste. Não, sou uma pessoa com deficiência, como há mil e outras pessoas com deficiência que também estão super tranquilas com a sua realidade. E meter-nos em caixinhas, e depois também isto vai muito contra a especificidade das nossas necessidades, porque como nos metem em caixinhas, lá está, pessoa autista, vocês têm que ser todos tratados da mesma forma. Pessoa com uma cadeira de rodas, precisam todos de ajuda, ou seja, a própria especificidade na diversidade, não é? De como é que nós vamos garantir que diferentes necessidades específicas são acomodadas, é super danificada por este estereótipo, que as pessoas não entendem que, ok, eu tive, por exemplo, eu sou nutricionista e eu não posso receber uma pessoa com uma neurodivergência X
e receber a próxima pessoa com uma neurodivergência X, mas outra pessoa, e tratá-la da mesma forma, porque ela vai ter necessidades específicas diferentes, não é? Claro, sem dúvida. E é tal e qual como o autismo, não é? Porque o autismo é um espectro, não é? Claro. E o espectro não vai do menos funcional para o mais funcional. Não é um espectro linear. É um espectro circular, não é? Que temos que colocar e ver aqui várias questões, como a comunicação não verbal, a ansiedade, várias co-ocorrências, até outras neurodivergências, outras deficiências, ou seja, não é linear. Não somos ou com algumas dificuldades a nível ou deficiências intelectuais e depois o oposto como sendo génios, não é? Que também é outro mito que existe, mas a inteligência não está relacionada com o autismo, não faz parte dos critérios são muito bons a diagnóstico. matemática. Eu não. É isso, exatamente. Eu não sou. Mais um estereótipo. Exatamente. Exatamente. E que depois leva a que as pessoas, os autistas, os considerados, eu não gosto muito deste termo, mas as pessoas autistas consideradas autistas leves, não é? O autismo leve é muitas vezes descurada precisamente as acomodações, porque então se eu tenho autonomia, se eu sou uma pessoa independente, eu tenho trabalho, eu tenho um companheiro, então não, Raquel, tu não és autista como aos outros. Como aos outros. Não precisas, mas tu daste bem na vida. Então... Sim, é verdade. E é completamente fora e errôneo e errado estar a pressupor esse tipo de ideias, porque lá está, mais uma vez falo que há muita coisa que é invisível e há muitas co-ocorrências que eu tenho e outras neurodivergências, como também o PHDA, o déficit de atenção, tenho uma ansiedade extrema, Tudo isso é cumulativo. É cumulativo. E depois, no meu caso especificamente, como eu fui diagnosticada já em fase adulta, houve muita coisa internalizada em mim. Houve muito mascaramento, não é? Devido a toda esta pressão social não é? Da normatividade, de ter da forma como agir, do comportamento, que eu internalizava muito, não é? Porque eu queria ser incluída, eu não queria ser excluída, e sempre tive essa percepção de que, o que eu fizer, o que eu disser diferente, eu sei que vou ser alvo de algum bullying, que na verdade acabei por ser na mesma, mas isto foi sempre internalizado, não é? E há muita coisa que as pessoas não veem e não nos podemos basear naquilo na aparência. A neurodiversidade também vem dizer que não existe um ser típico. Típico, claro. E como tal, o funcionamento neurocognitivo das pessoas é colocado num espectro, ou seja, e acaba por ser mais do que aliás, porque a neurodivergência é tudo aquilo que diverge, não é, a nível neurológico, não é? E enquanto movimento social e político, não é, tem um fator extremamente importante, porque tudo está feito de uma forma muito, muito típica, mesmo a nível de política, não é? A mesmo a nível de leis, de inclusão, que não é olhado para tudo aquilo que diverge. E quando estamos a falar também das neuro, não é? Das neurodivergências, acaba por ser ainda mais também difícil, porque é aquilo que não se vê. Pois, são coisas não visíveis. Exatamente. E tudo aquilo que não se vê e acaba por ser desconsiderado, não é? Desconsiderado. E lá está, o neurotípico, que também vem dizer, a neurodiversidade, não é? Que o neurotípico não é sinónimo de normal e neurodivergência não é sinónimo de anormal, não é? Exatamente. E depois todo este conceito do que é normal, afinal, o que é normal? Exatamente, não é? Sem dúvida. E eu acho que tu estavas a falar há bocado, mais uma vez, às vezes as pessoas que podem nos estar a ouvir a pensar, mas a diversidade, eu olho à minha volta e realmente somos todos muito diferentes. Mas a verdade é que nós refletirmos sobre os nossos amigos, o nosso grupo de trabalho,
os ambientes onde nós nos movimentamos. Será que eles têm a diversidade representada, efetivamente? Por exemplo, uma equipa de trabalho. Olhem para a cor de pele dos vossos colegas. Olhem para as questões que vocês até nem podem olhar, mas questionem e percebam. Sim. E a verdade é que percebemos que nós estamos rodeados de pessoas, muitas vezes, muito semelhantes a nós. Sim. E isso não é também estarmos rodeados da verdadeira diversidade. E depois pensarmos porque é que determinadas pessoas não chegam a determinados sítios, não é? Sim. Não é porque elas não são capazes, é porque muitas vezes nós não partimos todos do mesmo ponto, temos correntes que nos atracam, digamos assim, e que nos impedem às vezes de chegarmos ou com a mesma velocidade do que outros, e temos aqui uma coisa que nós ainda não falamos muito bem, que é esta questão da interseccionalidade. Exatamente, ou seja, sim. Nós não podemos, nós somos duas mulheres brancas com questões distintas, mas se eu fosse uma mulher negra, se fosse uma mulher negra com deficiência lésbica, que tivesse crescido numa pequena aldeia e que não tivesse os meus pais presentes, por exemplo, numa classe socioeconómica baixa, sim. Todas estas opções se acumulam e fazem com que o ponto de partida ainda seja mais atrás e, portanto, que possivelmente eu, se fosse essa mulher, não ia chegar, por exemplo, vamos imaginar, à administração de uma empresa. Não era porque não era capaz, era porque tive muitas... Exatamente, sim, e às vezes eu acho que as pessoas se esquecem dessas barreiras. É tipo, não chegaste lá porque pronto, não te esforçaste tanto, mas esforçar como? Não é? Exatamente. De onde é que eu parti? Exatamente. É tal e qual também como no espectro do autismo, a interseccionalidade, temos que ter sempre isso em conta e lá está, por isso é que nós dizemos sempre que se conhece um autista, conhece apenas um autista. Exatamente. Somos todos diferentes. Exatamente. Todos diferentes, embora é claro que existem determinados critérios, que é isso que vai aferir se tu és uma pessoa autista ou não, não é? Porque isto depois também acaba por poder cair. Existe até também ainda um mito ainda bastante presente na sociedade, que é todos somos um bocadinho autistas. Sim, essa frase. E não somos todos um bocadinho autistas. A informação está cá, não é? Nós estamos cá, não é? E nós temos voz, nós temos capacidade para comunicar, para falar, para nos incluírem nas decisões e tudo, porque muito disto que estamos agora aqui a falar vem precisamente também dessa exclusão das pessoas no próprio desenvolvimento do que está a ser desenvolvido, da própria inclusão no que toca a políticas, não é? Sociais, ou seja, enquanto não houver realmente essa verdadeira inclusão das vozes, da diversidade, da deficiência, da neurodivergência, não vai haver uma distância. É um fosso. Exatamente, muito grande. E o nós e o eles, não é? Exatamente, que é o que tem vindo até agora, não é? Aquilo que temos vindo, que é a realidade, não é? Precisamente, e que de facto prejudica bastante não haver essa inclusão em todas as tomadas de decisões, em realmente chegarem ao pé de nós e perguntarem, não é? Sem dúvida. Eu prefiro que as pessoas venham ter comigo e me perguntem, perguntem, olha, realmente eu não sei. Claro, não há problema nenhum. Pode-me explicar o que é, ou neste caso, por exemplo, o que é o autismo, ou neurodivergência, ou déficit de atenção, ou quais as mudações. Perguntar especificamente, não é? E do que estar a presumir. É isso, ou assumir que sabem. Ou assumir que sabem, que eu acho que isso acaba por ser muito típico, muito neurotípico. A presunção ou as especulações que acabam por levar a conceitos completamente errados, não é? E que excluem. Eu acho que porque nós, obviamente, eu sinto sempre, quando falo da deficiência com pessoas que não têm deficiência e que não têm nenhum contacto com a área, sinto sempre que há aqui um peso muito grande associado. E este peso de, mas agora temos que incluir, mas agora temos que falar deste assunto, vem muito, afasta muito também, porque eu acho que as pessoas, quando sentem este peso, sentem que não querem lá voltar. E eu acho que ou seja, tudo o que nós estivemos aqui a falar são coisas que, de facto,
falam de uma exclusão, que ela existe e nós não podemos fingir que ela não existe, mas nós podemos trabalhar positivamente e ativamente para a inclusão da pessoa com deficiência, da diversidade efetivamente que existe na sociedade. Mas para nós trabalharmos, nós temos que ter consciência que não estamos todos incluídos, que nós fazemos parte todos de um sistema que oprime determinadas pessoas e temos que ativamente trabalhar para essa inclusão, fazendo como? Não assumindo, como tu estás a dizer, ou seja, não assumam que saibam. Exato. Perguntem às pessoas. Querem saber mais, vão saber com as pessoas e não com a mãe da criança com deficiência. Não. Sim. Vão falar com pessoas com deficiência, vão falar com comunidades, com associações, com organizações, porque é muito importante este falar na primeira pessoa e esta proximidade. Porque se nós só vemos a pessoa com deficiência lá longe, não temos contacto, não há uma naturalização da nossa presença que é natural, não é? E, portanto, eu acho que ainda há um grande fosso e este fosso só se aproxima com informação, com conversa, com diálogo e com ações, obviamente, porque tu estavas a falar das políticas públicas, eu, por acaso, agora estou a tirar uma pós-graduação em estudos sobre a deficiência e nós, no outro dia, falávamos que as políticas públicas, por exemplo, em Portugal, relacionadas com a área da deficiência, ainda são muito numa perspectiva de reabilitação. Ou seja, até comparamos com outros países que investiam bastante dinheiro em adaptações e em assistência pessoal, enquanto Portugal investe muito dinheiro em reabilitação apenas. E não há aqui um verdadeiro investimento na integração da pessoa com deficiência na sociedade. Ou seja, eu quero poder sair à rua, eu não quero ficar em casa com 5 prestações sociais. Exato. Eu quero poder trabalhar, para quem precisa, as prestações sociais estão lá, mas eu quero poder trabalhar, mas eu para poder trabalhar eu tenho que sair à rua. E, portanto, nós também temos que mudar um bocadinho esta visão legislativa e de políticas públicas e assistencialista e caritativa em cima da deficiência, para que de facto, da deficiência e da diversidade, para que de facto ela possa estar incluída. Mas acho que isto é um caminho, ou seja, acho que falamos aqui de assuntos pesados, mas é um caminho que requer muito diálogo para que as pessoas também não se desacreditem do seu poder, não é? Exatamente, sim. Isso também tem muito a ver com o paradigma neurodivergente que foi desenvolvido precisamente para promover essa mudança de paradigma em relação ao paradigma patológico em torno da neurodivergência, não é? Que é o modelo patológico que está ligado ao modelo médico, que há bocado estávamos a falar da deficiência, que define, não é, a diferença em relação à norma como sendo desviante e necessitando de uma adaptação ou de um tratamento médico. Pois, não é? E de uma cura. E de uma cura. E nós vemos isso muito no autismo, não é? Do que a patologização que existiu e que existe ainda relativamente ao autismo tem muito a ver com aquilo que tu disseste também, que é o tratamento para nos conseguirmos normalizar e adaptar. Existem várias teorias, aliás, existem várias terapias, algumas mais prejudiciais que outras, mas existem aqui uma ou duas terapias que existem e que estão bastante presentes não só em Portugal, mas noutros, pelo mundo, sim, que tem essa componente por trás do tratamento do patológico, não é? E que nós realmente não nos estamos inadequados, não é? E para pertencermos, para termos esse sentido de pertencimento, existem algumas questões comportamentais que temos que mudar. Pois. E, primeiro, o autismo não é comportamental. Aquilo que tu podes ver, ou as outras pessoas podem ver, pode ser o comportamento, mas não é comportamental, não é? Portanto, não é o mudar o comportamento que vai mudar o autismo, porque o autismo não se muda, não é? Claro. Segundo, o autismo não tem cura, não é? O autismo não é uma doença. Claro. E não há esta percepção de que temos que, para nos incluirmos, temos que nos adaptar e nos acomodar,
não é? No sentido em que somos nós que temos que fazer diferente daquilo que somos, está muito, muito presente ainda e que acaba por, sem dúvida alguma, influenciar e prejudicar, não é? a vida das pessoas. Então este paradigma da neurodivergência bem precisamente nesse sentido, ou seja, aqueles que, até mesmo no sentido da norma, não é? Do típico da existência humana, ou seja, do homem branco, cisgênero, heterossexual, ou seja, bem mudar, reformular essa norma, essa ideia que se tem de que a existência humana tem que ser determinada por determinado comportamento, aspecto, não é? Cultura até, porque tudo aquilo que está desviante, não é? É patológico. É patológico, exatamente, era aí que queria chegar. Exatamente. É patológico e em vez de termos terapias que de facto nos ajudam, ou mesmo trabalharmos para a inclusão a nível de acomodações, a nível de tornar, mesmo a nível de produtos de apoio, por exemplo, Claro, sim. No caso para os autistas há muito pouco. Pois há, eu por acaso nem conheço assim grande coisa. Temos acesso a muito pouca coisa, porque vem daí, não é? Dessa patologia, porque não é desenvolvido, é tudo desenvolvido para tratar-nos, o nosso autismo. E não incluir. E não incluir, claro. Eu não tenho nada a tratar. Claro, é Quanto isso. muito o que tenho a tratar é a minha ansiedade, a minha depressão. Exatamente, sim, Não é? Que são coisas tratáveis, não é? Claro. Mas mesmo aí, mesmo para tratar essas questões, convém também ter bastante presente uma comunicação neuroafirmativa, exatamente, e os profissionais de saúde, não é? Terem consciência realmente tudo que é o autismo e a neurodivergência, não é? Claro. Sim. Porque podemos estar aqui a voltar à questão ao mesmo. Do tratamento. Exatamente. Eu acho que, e se calhar acho que é uma boa forma para concluir o meu raciocínio, porque eu acho que quando nós falamos em diversidade, rapidamente caímos na questão, ou eu ainda ouço muito a questão do todos diferentes, todos iguais. Igualdade. E eu dou muitas vezes a comparação com os óculos ou com os sapatos. Todos nós temos os nossos sapatos com o nosso número. Todos nós temos os nossos óculos com as nossas dioptrias. Por que raio é que nós havemos de ter tudo igual em determinadas coisas? E por isso é que a questão da equidade, a equidade de oportunidades, de nós termos a mesma oportunidade para chegar aos sítios, mas às vezes para chegar aos sítios precisamos de caixas diferentes, de adaptações diferentes e, portanto, eu acho muito importante deixarmos cair um bocadinho esta questão da igualdade, porque a igualdade, quer dizer, eu quero igualdade de oportunidades, mas eu preciso da equidade para ter igualdade de oportunidades. E, portanto, pensarmos um bocadinho mais, de facto, que é quase... lá está, eu acho que isto vem, obviamente, do capitalismo, só pode, mas esta questão que se criou da norma no humano, não é? Que é a coisa mais diversa que nós temos, não é? Mesmo gêmeos univitelinos são tão diferentes, não é? Nós percebermos que, ok, temos duas pessoas e as pessoas têm necessidades específicas e não especiais, diferentes, e que devem ser respeitadas e acomodadas para que aí sim elas possam ter oportunidades iguais de trabalho, de convivência, de inclusão na sociedade. Portanto, eu diria que eu acho que a diversidade deveria estar mais conectada com este sentimento de equidade e de justiça também, justiça social e tudo mais, do que de igualdade, porque a igualdade realmente e a norma ao ser humano parece-me quase utópica, não é? E nem desejável, não é? Sim, completamente, porque não existe... Não existe um estilo normal ou correto de ser pessoa. Exatamente. Não é? É verdade.